Seja muito bem-vindo a esse vídeo que é o vídeo número 2 de um total de 4 vídeos que eu estou fazendo para poder resolver de forma completa e comentada a prova do PAIS 1 de 2021. Eu sou o professor Vitor Piauí e esse é o canal Natureza ao Cubo. Tá? Se você ainda não me conhece, se você ainda não conhece o canal, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo, beleza? Se você ainda não acompanhou a parte 1 da resolução dessa prova, eu vou deixar um card aqui para que você tenha acesso à playlist com a resolução dessa prova de 2021, que está dividida entre 4 vídeos, e a resolução das provas anteriores, 2016 até 2020. É um total de 6 provas anteriores que você vai ter acesso aqui no canal, beleza? Então, vamos lá para esse bloco de número 2. Esse bloco ele contém 3 itens para que a gente possa resolver, tá bom? Eu procurei dessa forma agrupar dentre os itens que estão nessa prova, eu tentei agrupar itens que têm conteúdos parecidos, tá bom? Então lá no vídeo anterior, a gente respondeu itens de introdução à química, vamos dizer assim, né? Aquela parte inicial. A gente fez um item, sobre transformações físicas e transformações químicas. O outro item versava sobre mudanças de estado físico. Então é aquela parte bem introdutória. Esse vídeo aqui agora, com 3 itens, ele vai versar mais sobre a parte dos cálculos químicos, tá certo? Balanceamento, estequiometria, tá bom? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre esses itens. Antes de mais nada, eu não posso deixar de tecer esse comentário do quanto essa prova do PAIS 1 de 2021 ela foi preguiçosa, né? Então é comum, preguiçosa em que sentido, né? É comum que nessas provas do PAIS 1, e especialmente, eu tô falando de química, tá, gente? Não tô falando de outras disciplinas, não. Mas é comum você ter os itens espalhados pela prova. Então, um texto, você vai ter ali itens de química, itens de outras matérias, e não como essa prova de 2021 fez. Ela foi bem preguiçosa. Ela pegou um único texto, colocou nela os 10 itens que são de química, não colocou item de mais nenhuma matéria, e também não colocou item de química em nenhuma outra parte da prova. Tá? Então, o texto que a gente vai usar para responder os 10 itens que foram cobrados nessa prova de química é exatamente o mesmo texto, tá? Isso não tinha acontecido até então. A gente entende que é por conta das circunstâncias, né, que a gente passou aí nesses anos de 20 e de 21, inclusive a prova foi aplicada em 2022 e não em 2021, mas é importante a gente ressaltar o quão diferente foi em relação aos outros anos, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, esse bloco de itens pelo item de número 21, tá? Esse item de número 21 é relativo à equação que está aí no texto. Nessa equação, ele colocou variáveis. Então, você vai observar aqui, ó, que no lugar do coeficiente da N-acetilglicosamina, ele colocou um X. Ele não colocou um número, né? Ele colocou uma variável. Aqui, ó, no lugar do índice da quitina, ele colocou um Y. Ele não colocou um número. E no lugar do coeficiente da água, ele colocou um Z. Então, ele trocou esses números por variáveis, para que você balanceie essa equação e você consiga julgar o item. A gente costuma chamar esse método de balanceamento pelo método algébrico, tá? Não sei se você já ouviu falar dessa forma. Então a gente simplesmente coloca, no lugar dos coeficientes, a gente coloca variáveis e a gente vai montando as equações matemáticas. No final, quando a gente resolve essas equações, a gente tem os coeficientes corretamente balanceados, tá bom? Então como é que a gente faria esse item de número 21? Para fazer ele, a gente vai olhar cada um dos elementos, tá? E vamos verificar o balanceamento desses elementos. Então, olha só, a gente colocou aqui, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Lembrando que o fundamento do balanceamento é que você tenha do lado dos reagentes a mesma quantidade de átomos de cada tipo, ou seja, de cada elemento químico, do lado dos reagentes seja igual ao lado dos produtos. Então, por exemplo, carbono. O número de átomos de carbono que tem nos reagentes tem que ser igual ao número de átomos de carbono que tem nos produtos, e isso vale para todos os elementos químicos. A equação só vai estar corretamente balanceada se todos os elementos químicos estiverem corretamente balanceados. É importante. Então, olha só. Nesse caso aqui, ó, para garantir que o carbono esteja balanceado, a gente vai ter que igualar os dois lados. No lado dos reagentes, a gente tem 8 vezes X átomos de carbono. Ou seja, do lado dos reagentes, a gente tem 8x. Isso acontece por quê? Porque a gente tem 8 átomos de carbono nessa molécula e o coeficiente dessa molécula é x. Então, como é que a gente acha o número de átomos de carbono? Coeficiente vezes índice. X vezes 8, tá certo?
Lá do lado dos produtos, a gente vai fazer a mesma coisa. Lembrando que aqui na quitina, como não tem nenhum coeficiente aqui na frente dela, a gente subentende que é 1, tá? Então, a gente parte do pressuposto que o coeficiente da quitina é igual a 1, tá certo? Então, quantos átomos de carbono vai ter no lado dos produtos? Bom, nessa molécula de quitina, a gente tem 8 átomos de carbono, só que a gente não pode esquecer que aqui embaixo tem um Y, tá? Então, em cada molécula de quitina, a gente tem 8 vezes Y átomos de carbono. Como a gente tem apenas uma molécula de quitina, então a gente tem uma vez 8 vezes Y. Como a gente tem que igualar, então a gente espera que 8 vezes X seja igual a 8 vezes Y, tá bom? Daqui a gente já conclui que X é igual a Y, tá certo? Então, para garantir que essa equação esteja corretamente balanceada, isso só vai acontecer se o X for igual a Y, tá bom? Vamos para o hidrogênio. Olha só, a gente tem 15 átomos de hidrogênio na molécula de acetilglicosamina. Como a gente tem X moléculas dela, então no lado dos reagentes a gente tem 15 vezes X átomos de hidrogênio. No lado dos produtos, a gente tem 13 átomos na molécula de quitina, só que não pode esquecer do Y e nem do 1. Então, é 13 vezes Y vezes 1, que vai dar 13 vezes Y. E no caso da água, a gente tem 2 átomos de hidrogênio em cada molécula, só que a gente tem um total de Z moléculas. Então, quantos átomos de hidrogênio a gente tem por causa da água? A gente tem 2 vezes o Z. Então, aqui, o 13Y tem que ser somado com 2 vezes o Z. Daqui, a gente já vai concluir o seguinte. Se x é igual a y, esse 13y é a mesma coisa que 13x. Ele vai passar para o lado de lá como menos 13x, sobrando o seguinte, 2 vezes x é igual a 2 vezes z. Daqui a gente conclui que x é igual a z. Ou seja, x é igual a y e x é igual a z. Por isso que a gente tem que o item 21 está correto. Eu nem precisei olhar o oxigênio e o nitrogênio. Se você quiser, você pode continuar fazendo esse igualar dos dois lados da reação, da equação, e você vai perceber que se mantém x igual a y igual a z, de forma que o item 21 está correto, beleza? Antes da gente passar para o próximo, né? Eu não sei se você já assistiu o vídeo 1 desse grupo de resoluções, desse bloco de resolução. Caso você não tenha assistido, vou te avisar que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o grupo do WhatsApp que eu estou montando, onde eu vou te dar dicas, vou te dar conteúdos extra e também vou te avisar de uma live que vai rolar em outubro com um colega meu, com outro professor, para que a gente possa maximizar, para que a gente possa tornar a sua aprovação mais próxima, para que a gente possa facilitar o seu processo, tá bom? Então, entre aqui no grupo do WhatsApp, você vai ter acesso a materiais exclusivos só para quem está lá nesse grupo, e é lá também que eu vou avisar sobre essa live que vai acontecer, beleza? Então, bom, vamos lá para o item de número 24, ele fala o seguinte: a reação apresentada leva à conclusão de que X mols de N-acetilglicosamina produzem Y mols de quitina. Daí que vem a importância da gente balancear a equação corretamente. Para a gente poder acertar a estequiometria, ou seja, para a gente saber a proporção em que as substâncias estão reagindo, a gente tem que estar com a equação corretamente balanceada. Então eu falei para você agora há pouco que sempre que não aparecer nada no coeficiente, a gente parte do pressuposto que esse coeficiente é igual a 1. Então, são os coeficientes estequiométricos, esses números que ficam aqui na frente das moléculas, que informam para a gente a proporção na qual elas reagem. Então, se eu tenho aqui X mols de N-acetilglicosamina e aqui eu tenho 1 mol de quitina, significa que elas reagem na proporção de X para 1. A cada X mols de N-acetilglicosamina, vou colocar só N-acetil, tá? Para não ter que escrever tudo. Então, para cada X mols de N-acetilglicosamina, eu formo 1 mol de quitina e não Y mols, tá? Isso é uma coisa que a prova quer que você faça. Ela quer que você confunda coeficiente com índice, tá? Coeficiente fica na frente da molécula e multiplica todos os átomos que estão naquela molécula. Índice
são esses números que ficam aqui embaixo, ó. Eles indicam somente aquele tipo de átomo. Então, nesse caso aqui, ó, são 8 de carbono, 13 de hidrogênio, 5 de oxigênio e o nitrogênio, como não tem nada embaixo, a gente subentende que é 1. Todos eles têm um parêntese e tem o Y embaixo. Ou seja, o Y que está lá embaixo está multiplicando todo mundo, tá bom? Então, não confunda coeficiente com índice. X mols de N-acetilglicosamina geram 1 mol de quitina, porque o coeficiente da quitina é 1, e no caso, gera Z mols de água, porque o coeficiente da água é Z, tá bom? Então, cuidado com isso. Para a gente finalizar esse vídeo e esse bloco, a gente tem o item de número 25. Olha só, para se produzir 1 mol de quitina, são necessárias 6,02 vezes 10 a 23 vezes X moléculas de N-acetilglicosamina. E esse item ele está correto. Por que esse item está correto? A gente acabou de ver aqui atrás, no item 24, X mols de N-acetilglicosamina geram 1 mol de quitina. Então, se ele falou que para produzir 1 mol de quitina, quanto que eu preciso? Eu preciso de X mols de N-acetilglicosamina. Agora, como é que eu faço para transformar mol em número de moléculas? Eu preciso usar o número de Avogadro. Qual que é o número de Avogadro? Exatamente esse, né? 6,02 vezes 10 a 23. Então, X mols de N-acetilglicosamina é a mesma coisa que X vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de N-acetilglicosamina. Beleza? Então, o item 25 ele está correto, tá bom? Então, mais uma vez eu te agradeço pela sua atenção. Se você ainda não viu o vídeo 1 dessa resolução, você vai encontrar aqui na playlist com todas as outras provas resolvidas, beleza? Eu te espero daqui a pouco no vídeo de número 3. A gente vai, o penúltimo desse bloco de itens dessa resolução. E mais uma vez eu te peço que se você não fez ainda, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, é muito importante para que eu entenda que faz sentido eu continuar gravando esse tipo de vídeo para você. Mais importante de tudo, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder, beleza? Valeu, brigadão e até a próxima.